todas. É um prazer estarmos aqui em mais um webinar promovido pelo CMT Advogados. Nessa oportunidade, nós trataremos de um tema que é bastante complexo, relacionado à proteção de dados. Nós teremos aqui, então, a programação é que estaremos com a Aline Facchinetti, especialista em proteção de dados do grupo Yamaha. Ela é CIPM pela IAPP. Matheus Sturari, advogado especialista em proteção de dados no CMT. Ele é CIPM pela IAPP também. E a Raquel Gonzaga, consultora jurídica em privacidade e proteção de dados na B3, que também é CIPP pela IAPP. Vocês vejam que eu sou a única pessoa aqui que não tenho realmente nenhuma certificação, eu sou apenas um associado da IAPP. De qualquer forma, o meu papel aqui é mediar este encontro, mediar este webinar, que conta aqui com especialistas em seus setores de atuação e realmente pessoas com bastante bagagem para a discussão do tema. Então, nesse sentido, o meu papel aqui é realmente ser o facilitador. A gente estruturou da seguinte forma: cada pessoa terá cerca aí de 15 minutos para falar. A gente vai ter uma rodada aí de algumas discussões e vai ser algo bem dinâmico mesmo. Na sequência, aí após cada fala, né, a gente tem um pequeno debate, então, e ao final a gente vai ter perguntas pelo YouTube e estão todos e todas incentivados a escrever ali no nosso canal do YouTube ao vivo. A gente vai ter uma rodada de debates no final. Estamos programados aí para mais ou menos até 12h30. E nesse contexto, eu vou apresentar aqui muito rapidamente os temas, né? Em linhas gerais, a Raquel, né, a Gonzaga, da B3, vai começar falando sobre os agentes de tratamento, como funcionam as relações, qual a importância da definição dos papéis e algumas preocupações em contratos, né, que é também o tema do nosso webinar, contratos de proteção de dados. A Aline, na sequência, vai tratar da gestão de terceiros, questões como background check, due diligence, preocupações contratuais, e o Matheus vai falar alguns cases aí que a gente já viu no mundo envolvendo temas que vão ser tratados pelas duas debatedoras. Bom, como ninguém está aqui para me ouvir, muito pelo contrário, eu vou já passando a palavra para a nossa primeira debatedora, Raquel Gonzaga, para que ela possa, então, Raquel, na prática, aí, diante da sua atuação, o que você tem visto no mercado, diante da sua experiência, agentes de tratamento, um tema polêmico, porque a gente tem conceitos na LGPD que, de certa forma, explicam, né, qual que é o papel do controlador e do operador, mas ainda pairam muitas dúvidas, inclusive na Europa, em relação a qual que é exatamente a atribuição de cada um e como as partes se relacionam. Nos parece também que há uma certa confusão, às vezes, nas cláusulas contratuais, em simplesmente a pessoa achar que alguém é controlador e outro é operador, não necessariamente. Então, gostaria que você aí explicasse e também nos contasse um pouco a importância desses papéis e de as cláusulas contratuais terem disposições a esse respeito. Raquel, começo aí com você, por favor, a palavra é sua. Bom dia, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer o convite do Rodrigo, do Matheus, dividir o painel com a Aline também. E a ideia aqui é trazer para vocês, de forma bem resumida, um pouco sobre como é que funciona esse movimento de agentes de tratamento e qual que é a importância disso. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa esclarecer é que o contrato dentro da LGPD não é uma obrigação legal, tá? Ao contrário do GDPR, que decorre de uma obrigação legal e que você já tem, inclusive, cláusulas pré-definidas que devem constar neste contrato, na LGPD você não tem isso. Só que
diante do regime de responsabilidade que a gente tem dentro da LGPD, que é o regime de responsabilidade solidária entre o controlador e o operador, o contrato ele se torna um instrumento ou uma ferramenta de mitigação de riscos, onde você vai definir as obrigações e alocar as responsabilidades. E aí, o primeiro passo para quando a gente pensa, né, como é que a gente vai regular e como é que a gente vai colocar isso nos contratos, é a definição de quem são os agentes. E aí, a LGPD, ela trouxe duas figuras, né? O controlador, que é aquele que define as finalidades e os meios como vai ser realizado o tratamento, e o operador, que é o agente que vai tratar os dados sobre as instruções do controlador. E aí, quando a gente olha para a LGPD, a gente acha que toda relação vai ter que ter um controlador ou um operador. E nem sempre isso acontece. Apesar da LGPD não ter expresso, como, por exemplo, o GDPR, ao trazer a figura do controlador conjunto, você tem outras relações em que você vai ter situações em que ambas as partes elas definem de forma conjunta as finalidades e os meios pelo qual aquele tratamento vai acontecer. E aí, a partir disso, você não tem a figura do operador. E você também tem outras situações em que, dentro de uma mesma relação de tratamento de dados, existem controladores definindo de forma apartada as finalidades para cada tratamento. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando eu, por exemplo, contrato uma empresa que vai processar minha folha de pagamento, eu sou o controlador e eu estou dando as instruções para aquela empresa que vai tratar os dados dos meus funcionários para processar a minha folha de pagamento. Agora, por exemplo, quando eu faço uma parceria de desenvolvimento de um produto em conjunto com uma outra parte, e a gente, em conjunto, define quais são as finalidades, essa relação não é de controlador e operador, ela é uma relação de controlador conjunto. E quando eu tenho uma outra situação, por exemplo, eu sou uma empresa que vou fornecer uma plataforma em que eu defino quais são os dados, quais são as finalidades, como é que eu vou tratar esses dados. E eu tenho uma parte que contrata esse serviço, e essa parte vai imputar dados dentro dessa plataforma, você consegue ter uma diferenciação em que a parte que vai imputar os dados, ela é controlador até o momento em que esse dado entra na plataforma e quem fornece a plataforma, ele se torna controlador neste momento e define quais são as finalidades e os meios. E por que é importante a gente separar e entender qual é o papel de cada parte? Por conta da alocação de responsabilidade e também da questão das obrigações. Então, quando a gente fala de controlador e operador, você vai ter um contrato que a gente chama, né, de Data Processing Agreement, que é um contrato em que o controlador ele vai definir todas as regras, ele vai colocar todas as obrigações para o operador e o operador ele vai cumprir aquelas instruções que o controlador forneceu. Ao contrário de quando a gente está falando de data sharing, que a alocação de responsabilidade ela é diferente, né? Então, você vai ter uma responsabilidade conjunta e as partes vão ter que definir quem é que vai atender os direitos dos titulares, quem é que vai notificar a autoridade, isso vai ser feito em conjunto, isso não vai ser feito em conjunto, né? Qual que é o limite de responsabilidade de cada parte? E quando a gente fala de controlador independente, ainda é mais importante. Por quê? Porque você precisa definir em que momento a parte é controlador, em qual fase de tratamento, e a outra parte, em qual que é a outra fase do tratamento, para você conseguir dividir e separar a responsabilidade das partes. E aí, uma coisa que é super importante mencionar é que o controlador, você não consegue ser controlador e operador ao mesmo tempo dentro de uma mesma atividade de tratamento de dados pessoais. Mas você pode, em um momento, ser operador e, a partir de outro tratamento, você se torna controlador. E aí também traz uma importância a questão do contrato, porque você tem que regular isso, dizendo que, a partir do momento em que o operador começa a definir as finalidades, ele se torna controlador.
E o controlador inicial, ele precisa garantir que, esse operador, quais são as situações em que esse operador pode tratar os dados para outras finalidades. Isso normalmente acontece quando é cumprimento de obrigação legal ou exercício regular de direitos, né? E em que momento esse operador ele vai se tornar controlador, e aí você afasta a sua responsabilidade solidária em relação ao tratamento em que o operador se tornou controlador, né? E aí, trazendo para vocês um pouco da visão prática, né? A B3, a gente está com um projeto desde 2018, e a gente começou a fazer o processo de adequação, e quando a gente olhou para o grupo, né, de contratos que a gente tem contratos de fornecedores, parceiros e clientes. E aí, a gente pensou, eita, como é que a gente vai fazer para definir exatamente quais são os papéis e tudo mais? O que a gente fez? Para fornecedores, a gente manda para as áreas gestoras de cada contrato, para eles explicarem os contratos. A gente fez conscientização com todas as áreas. A gente tem Privacy Champions, que são pessoas de cada área da companhia que foram treinadas de forma mais profunda para entender um pouco esses conceitos e conseguir ajudar a gente nisso. E aí essas pessoas elas retornam e mandam para a gente, e a gente sabe em qual contrato, qual que é o tipo de quem é quem, né? E para clientes, a gente definiu por produto. Então, a gente fez uma análise de cada produto, de cada serviço que a gente presta, e a partir disso, a gente definiu para esse serviço, a B3 é controlador, a outra parte é controlador independente, a controle conjunto e etc. E aí, tem muita gente que fala assim, a gente não pode usar cláusulas padrão, você tem que fazer... essa questão de one size fits all é muito delicada, é complicado. Qual que é a questão aqui? Eu concordo com esse posicionamento, tá? Eu acho que, sim, existem situações em que você tem que fazer uma análise e criar cláusulas específicas, só que, quando você olha na prática, não dá. Eu tenho, para vocês terem uma ideia, eu tenho mais ou menos 2.000 contratos de fornecedores. Eu não consigo olhar contrato por contrato e criar e avaliar todos os processos. Então, o que a gente fez? A gente pegou e definiu anexos. E aí eu tenho um anexo em que a B3 é controladora e a outra parte é operadora, anexo de controladores independentes e anexo de controladores conjuntos. E aí a gente utiliza esses anexos, que são cláusulas diferentes, e o regime é diferente, né? A forma como você coloca, porque quando eu coloco que eu sou controlador e a outra parte é operador, eu tenho que definir as instruções, eu tenho que colocar obrigações para o operador, para eu garantir que eu cumpra as minhas obrigações perante a LGPD. Eu tenho regras de segurança da informação muito mais rígidas, por conta da minha responsabilidade solidária, ao contrário de quando eu estou falando de controladores independentes, que eu não posso entrar no âmbito de tratamento de onde é o controle da outra parte, né? Então, você coloca as coisas para definir muito mais qual é o momento e onde você é controlador, para você garantir que, no tratamento de dados que é feito pela outra parte, enquanto controlador independente, você não tem responsabilidade sobre isso. Agora, eu também não posso chegar e começar a dar instrução para essa parte aqui, porque senão eu começo a ter um desvio, né, da figura do agente de tratamento. E aí, outra coisa que é muito importante eu não decido, eu quero ser controlador, eu quero ser operador, eu quero ser controlador conjunto, controlador independente. Isso não tem jeito de fazer isso, você não pode decidir. O fato, o que define se você vai ser controlador ou operador o nível de independência que você tem em relação à definição das finalidades e de como que vai ser feito aquele tratamento. E aí, uma coisa que é super importante mencionar é que, às vezes, por exemplo, normalmente em contrato de cloud, que você contrata um fornecedor de armazenamento, ele tem a definição dos meios técnicos de como ele vai armazenar aqueles dados. Essa definição de meios técnicos, por si só, não atrai a figura de controlador para aquele fornecedor de cloud. Então, é bem importante a gente avaliar isso com cuidado. Por quê? Porque a partir do momento em que aquela outra parte ela é controladora,
você perde um pouco o controle sobre o que vai ser feito com o dado. Porque a partir do momento que o controlador, a outra parte é controladora, ela pode, por ela mesma, decidir outras finalidades de tratamento e ela é responsável. Então, por exemplo, a gente, lá na B3, a gente tem uma grande preocupação, porque a maior parte dos nossos dados são, além de serem dados pessoais, são protegidos por sigilo bancário. Então, você tem que criar todo um contexto contratual para garantir que aquele dado ele vai ser tratado daquela forma e aquilo não vai haver nenhum tratamento posterior. E isso tudo, essa definição e esse contexto faz muita diferença no final da linha, no caso de uma violação de dados pessoais, um tratamento indevido, ou até mesmo alguma questão que o titular questione, você precisa ter bem definido quem é o controlador, quem é o operador e quem é no rol de responsabilidades, justamente para você mitigar todos esses riscos. E aí a Aline vai falar, e eu acho que é super importante mencionar que o contrato por si só, essa definição de alocação de responsabilidades, obrigações, etc., ele não resolve todo o problema de risco. E aí, na minha visão particular, a gente tem, inclusive, processos pré-contratuais, né, de due diligence, auditoria, que a Aline vai comentar, em que isso, eu acho que essa fase pré-contratual ela é muito mais importante em termos práticos para você mitigar os seus riscos do que simplesmente fazer o contrato. Obviamente que o contrato é importante. E aí, uma outra ponderação que é necessário fazer a gente também precisa regular isso para os nossos colaboradores. Então, isso pode ser feito de várias formas. A forma como a gente fez via anexo, a gente está fazendo para fornecedores e clientes. Para colaboradores, a gente vai fazer como se fosse um privacy notice. É um documento que vai ser, o colaborador ele vai dar ciência de forma eletrônica, em que vai constar todas as informações necessárias, dizendo, olha, a gente é controlador, aqui são os dados que a gente coleta sobre você, a gente faz tais atividades para tais finalidades, a gente compartilha esses dados com tais tipos de empresa, isso justamente porque o colaborador também é um titular de dados e os dados pessoais do colaborador também estão dentro do regramento da LGPD. E eu acho que, assim, eu tentei falar de uma forma bem resumida, o tema é super complexo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês fiquem à vontade. E aí agora eu vou passar a palavra para a Aline para falar um pouco sobre essa questão dessa fase pré-contratual, que é super importante. Excelente, Raquel. Antes de a Aline falar, deixa eu só tentar fazer uma breve síntese aqui. Primeiro, lhe agradecer. Realmente vejam os senhores e senhoras aí que são questões complexas, né? A gente tem visto aí uma profusão de eventos de LGPD e a nossa intenção com esse, que já ouso dizer que já foi atingida, é termos debates realmente profundos e detalhados, e por isso que a gente tem aqui profissionais de peso que realmente são especialistas no tema, em linha aí com padrões internacionais. A Raquel destacou muito bem a importância da definição dos papéis, né? E também, ou seja, se é controlador, se é controlador independente, se é controlador operador, porque talvez em uma primeira leitura da lei, as pessoas, né, que não sejam tão assim, digamos assim, familiarizadas com o assunto, você lê ali no artigo 5º, controlador é a quem compete as decisões de tratamento, operador é quem realiza. Bom, ok, um é controlador, o outro é operador. Então, achei muito bacana a Raquel trazer aí esse leque aí de realmente esse espectro de possibilidades e também a visão prática dela sobre como implementar isso, né? Também tratar diferente ali fornecedores, clientes, enfim, dada a experiência dela na B3, ex aí BMF Bovespa, que é uma das instituições aí também referência e governança no Brasil. E a Aline também aí depois vai tratar um pouco mais, a Raquel já fez o link muito bem, de que de nada adianta, né, cláusulas contratuais lindas e de 5 páginas, se na prática não é isso que acontece, ou seja, a importância de
e aí eu sei que o Matheus também vai abordar mais à frente, de a gente conseguir já algumas decisões na Europa, né, que analisam justamente, tá, mas na prática era isso que acontecia ou não, a gente também vai tratar desse tema. Só antes de eu passar a palavra para a Aline, se alguém aqui tiver alguma consideração, Matheus ou Aline, antes da Aline falar, por favor, também podem aí entrar. Eu tenho um comentário. Bom, Vai lá, Matheus. Vou tentar não estragar aqui, né, a brilhante apresentação da Raquel aí. Vamos fazer alguns comentários só aqui rapidamente para não atrapalhar. Mas eu achei interessantíssima a forma como ela explicou aí como foi organizado lá dentro, né? Todas essas relações, né, envolvendo o tratamento de dados pessoais. Então, isso é realmente muito muito difícil de organizar no dia a dia, né, na realidade prática de uma organização, né? Parece algo bem simples, mas quando você tem ali um volume de milhares de contratos, realmente isso começa a se complicar. E aí eu só queria fazer um breve comentário aqui sobre um ponto que eu acho essencial para toda essa discussão, que não só há um desafio na organização das relações, ou seja, na definição dos papéis já dentro do contexto de relação, mas há, para mim, um grande desafio dentro da LGPD da própria definição de controlador. Porque você olhando o conceito de controlador europeu, que já gera a discussão e já há ali, como a gente vai ver ao final aqui, casos de 2018 e 2019 envolvendo essa discussão até hoje, mas lá você já tem ainda um direcionamento, que é o que a Raquel frisou aqui, que são os purpose and means, né, lá da GDPR, que nada mais é do que você determinar a finalidade e os meios ali, ou as finalidades e os meios. Então, ali você tem um direcionamento, né, já para uma interpretação. Aqui no Brasil, quando você olha para a LGPD, eu acho que nós temos um desafio ainda maior, porque lá há uma sonora palavra decisões. E só. Não há mais ali esse direcionamento de finalidade e meios. Então, assim, por óbvio, nós já do meio temos aí uma interpretação voltada para isso, porque a prática já nos impõe, a gente já conhece, mas se você olhar ali e fazer uma interpretação gramatical, e que não me ouçam os antigos aí, que estou falando só de uma interpretação gramatical aqui, não pode, né? Eu sei que não é assim que funciona, mas quando nós olhamos para a LGPD, não há esse direcionamento, não, esses critérios não existem ali. Então, eu acho que são pontos relevantes e que, assim, essa discussão sobre o conceito de controlador, ela precisa ser trazida cada vez mais forte. A gente precisa interpretar isso nacionalmente, senão a gente vai acabar dependendo aí, e óbvio, a autoridade, a ANPD vai ser importantíssima para isso, mas eu acho que nós não podemos ficar passivos quanto a isso. Eu acho que há necessidade de começar a criar trabalhos de interpretação deste conceito, não só deste como outros, mas limitado ao escopo aqui do webinar. Acho que é muito importante a gente começar a interpretar isso com mais atenção, porque é daí que parte toda a responsabilidade, né? Como explicou a Raquel, né? É extremamente importante que a gente saiba exatamente esse conceito. Muito bom, Matheus. Desculpa, não sei se a Aline quer comentar alguma coisa, senão eu já vou passar a bola para você também. Acho que eu já vou engatar na minha fala aqui. Bom Por favor, dia. vai lá. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho da experiência que eu venho tendo aí com vocês. Eu espero conseguir fomentar essa discussão, porque ela é muito necessária. Eu acho que pela fala da Raquel e do Matheus, deu para entender a real complexidade, né, a real importância de uma análise efetiva, com embasamento dos contratos e das relações com terceiros. E assim, até um sentimento que eu tenho é que, às vezes, esse tema é um pouco relegado aí, deixado de lado, não tem tanto chamariz em relação a, por exemplo, data mapping ou outras atividades, né? A gente vê aí como implementar a LGPD, e às vezes é uma linha, ajustar contratos como se fosse muito fácil. Como a gente começou a ver aqui, vai ver um pouquinho mais, é bem mais complexo do que isso, é uma coisa que demanda realmente aí a gente se debruçar sobre a relação contratual, não só olhando o contrato, mas olhando para a prática, né? O que realmente as partes estão fazendo ali com aqueles dados. Então, enfim, eu queria começar aqui trazendo para vocês, só para complementar o que a Raquel disse, que realmente isso que foi criado na lei, de ter o operador, ter o controlador, ter essa responsabilidade solidária entre as partes, foi um mecanismo que a lei criou para ajudar a roda da proteção de dados girar.
né? Em que sentido? Não teria como a ANPD fiscalizar todas as empresas, ela não teria nem braço para isso, né? Então, a gente trouxe esse Instituto da Responsabilidade Solidária, e no final do dia, o que acaba é que um fiscaliza o outro. Eu preciso que você esteja em compliance para eu estar satisfatoriamente em compliance também, né? Então, a gente acaba aí movimentando todo esse nosso ecossistema ao redor da nossa organização para a gente se sentir minimamente adequado, né? E aí é justamente essa obrigatoriedade de todo o nosso ecossistema, nossos parceiros comerciais, todo mundo, nossos fornecedores, estejam minimamente adequados. A gente ouve aí alguém dizer, mas a LGPD não vai me impactar. Ela vai, né? Porque senão você pode perder confiança com o cliente e perder confiança em todas essas relações e parcerias comerciais que você vem tendo. Eu queria só começar fazendo esse ponto e eu vou entrar agora mais na questão que o Rodrigo comentou, que são os desafios práticos e a gestão dos terceiros, tá? A Yamaha é um grupo comercial que ele tem diversas frentes, né? Ele é bem diverso. O mais conhecido, claro, são as motocicletas, mas a gente tem setor náutico, setor de logística, setor bancário, consórcio, até corretora de seguros. Então, acaba sendo um desafio constante entender sempre todos esses atores, esse ecossistema que eu comentei da empresa, de todos os seus business. Na prática, o que a gente fez foi muito parecido com a B3. Eu acho que a maioria das empresas de maior porte estão adotando essa postura, né, de fazer uma varredura inicial, né, então contatar os contratantes, de fato, então a área de negócio, que é quem está lá na ponta do contrato do terceiro, entender quais que são os contratos ativos, quais os tipos de relação que existem, e aí você cria um tipo de uma base, sei lá, um Excel, se você tiver um programa de gestão maior, né, para entender e listar, né, quem é o agente de tratamento, aqui eu sou controlador e aqui é o operador. E lembrando, de novo, como a Raquel bem falou, isso nunca vai ser estático. No momento você é operador, e no desenrolar da relação pode acontecer que você vire ali um co-controlador. Por isso demanda já uma gestão, um acompanhamento, uma atualização constante, tá? E aí, depois que a gente tem esse entendimento de todo o nosso ecossistema, eu entendo que é muito importante nós sermos bem assessorados, né, pessoas em house, ou então os advogados em si, olharem com um olhar crítico de estratégia, de risco, né? Eu tenho que criar uma matriz de risco para eu entender qual relação contratual vai me impactar mais provavelmente e qual que eu tenho que atacar primeiro. Eu vou olhar primeiro para aqueles que têm mais volume de dado pessoal, para aquele que tem dado pessoal mais sensível, para aquele que via meio marketing para meus clientes. E aí eu tenho que entender quem são aqueles parceiros estratégicos também. Às vezes eu tenho uma relação que eu nem troco dados com o terceiro. Então, é somente uma relação contratual mesmo, em que enfim, a gente tem esse relacionamento de parceria, a sociedade sabe que somos parceiros, não trocamos dados, mas se tiver um incidente na ponta de lá, se tiver um descumprimento legal, alguma questão midiática, isso da mesma forma vai me impactar reputacionalmente. Então, a gente tem que olhar para a imagem também. Nem sempre eu olho só para os atores de uma relação contratual, né? E aí, aqui eu queria trazer para vocês, para a gente conseguir definir riscos, considerando que o tempo é escasso até a entrada de vigor da LGPD, que eu nem me atrevo a dizer quando vai ser, porque isso aí está um pouco complicado, né? A gente tem aí algumas questões legislativas. Tem o Teorema de Pareto, que ele diz que o tempo é escasso e a gente tem que, às vezes, pensar onde que a gente vai dedicar nossas ações. Às vezes, se a gente focar em 20% das ações, a gente tem 80% dos resultados. Então, se eu pego 20%, digamos, dos meus fornecedores, terceiros mais críticos, eu consigo fazer um ecossistema minimamente mais robusto e aí eu faço o restante numa segunda onda, quando eu estiver mais tranquilo. Porque a gente tem que lembrar também que contratos é um pratinho que eu estou girando aqui, né? Mas quando eu estou falando de LGPD, eu estou girando 500 pratinhos ao mesmo tempo. Eu estou fazendo análise de risco, eu estou fazendo data mapping, estou fazendo ajuste em política, estou falando de privacy by design, ajustar site. Tem um monte de coisas que a gente está fazendo em paralelo, então a gente tem que ser estratégico nas nossas decisões. Tá? Isso tudo também pensando, quando a gente fala em contrato, no acompanhamento do calendário de contratos. Então, eu tenho um contrato que está para vencer em julho, agosto. Eu vou já editar agora, né? Eu vou já propor uma alteração agora.
Não, você também tem que acompanhar as datas para que você não tenha um esforço desnecessário ou desproporcional que você já vai ter muito em breve, ter que alterar aquele contrato, por exemplo. Tá? Mas agora entrando mais na gestão do terceiro. Isso aqui eu falei de fato, como é que eu entendo quem são meus terceiros, o que eu faço, qual eu priorizo. Mas como é que eu faço a gestão? Isso aqui está começando a ficar mais difundido no Brasil, a gente faz isso aqui, mas é bem usual na Europa, que são primeiro as checklists. Você envia, então, para o seu terceiro, por exemplo, você seleciona qual terceiro você vai enviar para você entender como ele trata seus dados. Porque se ele tratar em desconformidade, por exemplo, de novo, você pode ser responsável solidariamente. Então, você vai enviar lá, fazer uma due diligence, né? Entender como ele vai tratar os dados. Eu vou perguntar, você tem algum mecanismo de segurança? Você tem, eventualmente, alguma ISO que você segue, algum padrão, algum framework que te ajude a ter um nível de maturidade aí em segurança? Você faz um registro, mapeou seus dados, entendeu o seu ecossistema? Você tem um encarregado que eu vou poder conversar, no caso, alguém que entenda de produção de dados internamente, e a gente vai entender o nível de compliance desses nossos terceiros, de todo esse nosso ecossistema. E aí, dependendo da criticidade daquele terceiro, dependendo, enfim, do nível de relação contratual que eu tenho com ele, eu vou ter que pedir comprovações, eu vou ter que ler e entender a política externa dele, às vezes até a interna, para entender como que os funcionários dele vão tratar o dado de fato lá dentro. Enfim, e isso, só uma parte aqui, isso tudo tem que ser feito com parcimônia. A gente está no período em que a lei não está em vigor. Não tem como a gente exigir 100% de compliance aí dos nossos terceiros, até porque eu acho difícil até as grandes, todo mundo aqui falar, eu estou 100% em compliance, né? A lei nem está em vigor aqui agora. Então, a gente tem que ter parcimônia e entender que talvez seja uma forma de caminhar junto com o nosso terceiro, né? De mostrar para ele o que ele vai ter que fazer e impulsioná-lo a agir daquela forma. Outra questão que tem que estar em contrato é a auditoria. Então, além dessa validação, checklist, perguntar, entender como ele está tratando, tem vezes que a gente vai precisar ir lá ver se isso de fato é real. Então, a gente tem que prever totalmente pelo menos a possibilidade de se realizar uma auditoria. No loco mesmo, ou vai você, ou é um terceiro especializado que faz essa auditoria mínima, e isso é muito importante para a gente garantir que o que está no papel não é só para inglês ver, tá? Isso que eu comentei agora é sempre focando em relação B2B, né? Então, operador, controladores, agentes de tratamento. Mas a gente também tem as relações B2C, ou agora B2 Data Subject, B2 titular de dados, né? Porque não é só o consumidor que vai ser o titular de dados. A Raquel bem comentou, né? Nossos empregados são titulares de dados. Então, eles também vão precisar de cláusulas e de termos e informações sobre o tratamento, como que a gente vai fazer toda a manutenção, retenção e segurança desses dados, tá? E aí, só para finalizar a minha fala também, para não me estender muito, eu queria aqui trazer uma questão de clareza, né? Principalmente quando a gente fala com o titular de dados, claro que na relação B2B também temos que ser claros, né, e eficientes, mas quando a gente fala com o titular de dados, é muito importante a gente seguir os princípios da lei no que diz respeito à transparência. A gente tem que ser genuinamente informativo, né? Como que eu vou trazer a informação? Vou trazer um monte de detalhe desnecessário, formalidade, juridiquês, que às vezes até tiram o foco do que importa, podem ser um tiro no pé aí, né? Acabar causar o efeito contrário do que você quer de verdade, que é informar. Às vezes eu estou desinformando, porque eu trago tanta coisa que a pessoa não vai ler, né? E aí pensar também em que momento que eu vou trazer aquela informação, quando que é mais adequado. Se eu estou no ambiente digital, fica mais fácil, né? A pessoa está ali contratando digitalmente comigo, eu consigo, às vezes, fornecer no momento a informação necessária. Então, está cadastrando, aparece uma caixinha que informa qual vai ser a utilização daquele dado, como é que eu trato dados, passa o mouse, traz os termos de condições, enfim, tudo isso tem que ser pensado quando a gente fala em contratos e questões práticas, tá? Eu só quis fazer essa parte porque é um tema que eu tenho muita afeição, considero muito importante. A gente tem que sair um pouquinho da caixinha do advogado convencional
e pensar em risco, em transparência, às vezes em técnica de, sei lá, legal design, pensar em metodologia para fazer com que essas práticas de proteção de dados sejam mais difundidas, não só para o titular, mas com nossos parceiros comerciais também. Acho que era isso que eu queria trazer no momento, e aí até para não me adiantar, porque a gente tem tempo aí para fazer as perguntas, eu fico à disposição. Excelente, Aline, muito obrigado. Só para quem está nos assistindo aí e no YouTube, nós estamos recebendo as perguntas e nós estamos aí consolidando para reservar um tempinho no final, tá? Então, por favor, podem seguir aí enviando, nós estamos lendo aqui e depois da fala do Matheus também a gente vai ter um tempinho para perguntas, para a gente conseguir ter um debate. O tema, como vocês estão vendo, não é tão simples, talvez a gente não consiga dar conta de todas, mas a gente vai fazer o possível aqui. Só queria fazer um comentário rapidamente em relação ao que a Aline mencionou, então, quanto à importância de uma gestão na prática, né, dos seus fornecedores, dos seus terceiros. Ela deu aí várias dicas muito boas de mercado, como a gente deve tratar essas questões. Acho que foi um excelente conteúdo. E quero destacar alguns brevíssimos pontos. Ela mencionou ali muito, dessa boa prática constante e tal. Me parece que hoje, como é natural, dada a iminência da vigência da LGPD, sabe-se lá quando, mas que tem dado muita atenção ao programa de adequação. Claro, é fundamental. Mas com o passar do tempo, a expectativa, nos parece, é que isso vai virar parte de um compliance, digamos assim, no sentido de, olha, conformidade com a LGPD, como temos outras regras. Só que isso é algo que demanda realmente um olhar especialista. Então, por isso, reitero aqui que a gente quis reunir 3 especialistas com certificação no assunto para comentar. Destaco também que a Aline falou um tema que eu, o Matheus e o Renato, que trabalha conosco, tem um artigo nosso no Prelo, que trata justamente do excesso de informações e do problema do ponto de vista também para o destinatário, como isso pode ser uma questão que a Aline falou no final ali, às vezes muita informação é prejudicial, isso é objeto de estudo aí em Behavioral Economics e tal, que não adianta você simplesmente jogar as informações e esperar que a pessoa tome a melhor escolha, muito pelo contrário, as pessoas muitas vezes escolhem mal, decidem mal em um ambiente com information overload. É um tema bem bacana. Bom, Matheus, só antes, desculpa, Raquel, se você tiver qualquer consideração, pode abrir o microfone e me interromper aqui, tá? Fique livre, senão a gente segue adiante. Só vou fazer o link aqui, então, para a fala do Matheus, mais relacionada a alguns cases aí, claro, que ele quiser comentar sobre o que a Aline também falou, ou seja, Matheus, tem alguma luz no fim do túnel? Porque aqui a gente está vendo que há uma complexidade considerável. Nós não temos ainda a NPD, nós temos algumas decisões, às vezes, no judiciário, algumas investigações aí de autoridades que não a NPD nos seus setores, alguns questionamentos, mas uma certa incerteza. Então, eu gostaria que você trouxesse para a gente, além do que você quiser comentar, claro, o que a gente tem assim de alguma discussão sobre os temas aqui, seja na Europa, pelo menos para a gente ter de referência e não ficar só com a Black Letter of the Law aqui da LGPD para nos auxiliar. Então, Matheus, a palavra é sua. Bom, vamos lá, né? Sim, luz no fim do túnel é difícil, né? Mas a gente tem alguma coisa aí para começar a olhar e começar a basear uma análise e tal, né? Realmente, assim, acho que só comentando o que a Aline falou, eu achei muito, muito bacana a parte de priorização ali, eu achei interessantíssimo, porque realmente quando uma pessoa olha e fala, tá, então você está me dizendo aqui que eu tenho que auditar, porque eu vou comentar um caso prático aqui, e aí a pessoa pode concluir assim, tá, então ele está me dizendo que eu tenho que auditar e fazer investigações complexas e testes de segurança da informação em todos os meus fornecedores. Esse cara está louco, né? Ele não conhece a realidade de uma empresa.
como a Raquel falou, ela tem 2.000 fornecedores lá, é inviável, assim, impraticável. Então, nesse ponto, eu achei muito bacana a parte de como priorizar, né? E aí eu gosto muito de conceitos de análise econômica do direito ali, é um tema que me interessa bastante, e nesse sentido, acho que o conceito de custos de transação ali e custo de oportunidade vem aí muito bem a calhar, né, nesse caso aqui. Realmente você precisa observar ali quais são os fornecedores que vale a pena você gastar, você ter custos de transação aí prévios ao contrato, né? Vale a pena você perder seu tempo, seu dinheiro, seu esforço com isso, e quais fornecedores não. Talvez seja melhor você correr o risco. E aí é algo que dentro de contract design ali, né, não contract design, desenho contratual em inglês, não, contract design é aquela teoria, né, contratual ali que existe, é justamente você saber pesar qual cláusula vale a pena você discutir antes ou depois do contrato. Existe muita essa discussão dentro de contract design. Eu acho que dá para fazer um paralelo muito bom aqui, no sentido de que qual fornecedor vale a pena você gastar este tempo e esse dinheiro antes e qual vale a pena você correr o risco de precisar discutir depois lá na frente. Então, acho que é uma conta, vamos colocar aqui entre aspas, né, que às vezes ela é muito subjetiva, é difícil você trazer uma análise objetiva ali, mas que todo mundo vai ter que acabar fazendo em algum momento. E nós fazemos isso de forma inconsciente, né? Quando você decide por não fazer, você está decidindo também. Então, assim, não tem muito como fugir disso. Mas acho que tendo esses conceitos, né, na cabeça, tanto de contract design ali, quanto de custos de transação, será que vale a pena eu despender esse tempo agora? Custo de oportunidade, né? O dinheiro que você está gastando ali, o tempo que você está gastando ali, você está deixando de gastar em outra oportunidade no seu negócio. Acho que esses conceitos ajudam muito na hora da tomada de decisão, né? Aí você faz uma espécie de conta mental ali e define. Mas, assim, focando agora no que eu trouxe aqui para essa apresentação aqui, eu separei alguns casos aí que eu acho que são relevantes para o que já foi falado aqui, né? Vou começar do começo, né? Vamos começar aí dos agentes de tratamento, né? Ali que a Raquel comentou. Existem hoje algumas decisões europeias, e aí eu quero deixar muito claro aqui, essa é uma interpretação europeia da Corte de Justiça da União Europeia, não é uma interpretação nacional. Então, assim, não sabemos como isso será interpretado nacionalmente ainda. A verdade é essa, e é por isso que eu disse lá atrás que eu acho assim, muito importante que a gente comece a discutir esse tema do ponto de vista de interpretar o conceito de controlador, porque senão a gente vai começar a discutir isso na justiça em breve, e eu acho que não é a forma mais eficiente de se fazer isso. É melhor que a gente tente adiantar pelo menos um pouco, não que não vá desembocar na justiça, claro que vai, mas é melhor a gente conseguir adiantar aquilo que já dá, né, para fazer. Acho que uma interpretação da autoridade será extremamente relevante, é óbvio isso, acho que todo mundo está aí na expectativa, mas não acho que deve se limitar a uma interpretação da autoridade. Acho que a gente já pode começar a discutir o tema de forma mais proativa e menos passiva, né? Buscando aí já consolidar alguns pontos, tentar trazer uma interpretação nacional para o tema. Os dois casos que eu separei, assim, você tem já essa discussão sobre o conceito de controlador lá na Europa há algum tempo, né? Você já tem esse conceito lá na diretiva, né? E esses casos que eu vou trazer são pautados pela diretiva e não no GDPR, né? Apesar de decididos em 2018 e 2019, são ainda fundamentados pela diretiva, né? A discussão ali gira em torno do conceito de controlador que estava na diretiva. E eu achei, assim, muito relevante a interpretação que foi dada ali, porque é realmente muito impactante, ao meu ver, assim, é algo muito, muito relevante, né? Então, você já tem essa discussão lá, isso, assim, para trazer uma decisão que, não que começa, mas uma decisão clássica que todo mundo conhece, do Google Spain versus o Mário Costerra lá, né? Um caso clássico do direito ao esquecimento. Esse caso dá para estudar várias coisas, né, por ele, assim... Tem gente que olha para o direito ao esquecimento, tem gente que vai falar do legítimo interesse de terceiro, que o Google ali trouxe, então houve também um reconhecimento de sim, existe um legítimo interesse de terceiro nessa decisão, mas houve também uma discussão sobre o conceito de controlador ali. E existem partes da decisão em que a Corte
ela interpreta no sentido de que o conceito de controlador da diretiva e depois agora do GDPR, também podemos fazer um paralelo, deve ser interpretado de forma ampla, em razão da proteção que os titulares de dados precisam, merecem ali pela lei. Então, eles determinaram que isso deve ser o mais amplo possível, ou seja, abraçando mais partes o possível ali dentro de cada análise. E aí, dessa decisão, essas duas que eu acho mais relevantes até para a nossa discussão aqui, interpretou-se essa parte do conceito amplo de controlador de uma forma que eu acho bastante impactante. E, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso e ver como é que isso será interpretado nacionalmente. Na decisão de 2018, é uma empresa alemã que criou uma página de Facebook, lá da empresa, né, uma página profissional ali da empresa. Eu não sei pronunciar o nome da empresa, eu peço desculpas. Tem ali umas 32 consoantes no nome da empresa, eu não consigo... Pô, Matheus, eu achei que você falava alemão, cara. Eu peço desculpas, eu prefiro passar a vergonha de falar que eu não consigo pronunciar do que tentar pronunciar aqui, então vocês me perdoem. Depois eu coloco os links lá, disponibilizo, aí vocês leem lá, fiquem à vontade, eu não consigo ler aquilo. Então era uma empresa alemã ali que criou essa página de Facebook, e a decisão, ela dizia respeito ao questionamento quanto ao tratamento de dados feito pelo Facebook, porque a empresa utilizava aqueles dados analíticos, né, o Facebook Analytics ali, para analisar a visitação da página, né, e ali você tem dados agregados, vamos dizer assim, né, são dados ali que não vêm no nível do indivíduo, né, não vêm no nível do CPF, mas ele vem ali, sei lá, existem ali dados de idade, gênero, geolocalização, de uma forma agregada, de uma forma generalizada ali, né. E a decisão, então, analisa, né, a responsabilidade dessa empresa que criou a página dentro desse contexto de proteção de dados. E ela chega a uma afirmação, que aí é onde entra o ponto principal aqui, de que a empresa é responsável também como controladora, né, pelo tratamento de dados, em razão da influência que essa empresa tem no tratamento de dados. Então, o critério principal utilizado ali é a influência. Claro, existem outros fatores, como, por exemplo, a empresa se beneficia do resultado do tratamento, então eles levam isso em consideração para a definição de controlador ali, do papel de controlador, mas o principal ponto é a influência que essa empresa possui no tratamento. E aí, por influência, tanto no sentido de que ela tem o poder, vamos colocar entre aspas assim, de começar e terminar o tratamento, e veja, começar e terminar o tratamento para esta finalidade específica do relatório da página da empresa alemã. Não é o tratamento do Facebook, claro, que continua rodando lá independentemente da empresa. Mas para essa finalidade, né, trazendo aquela ideia contextual de proteção de dados aqui, ela tem um poder de influência, sim, ali nesse sentido, na interpretação europeia, né? Volto sempre a dizer isso aqui, a frisar. E, além disso, ela determina quais são as features, vamos dizer assim, né? Ali ela consegue determinar quais são os dados pessoais que ela quer, vamos dizer assim, né? Apesar dela não receber diretamente os dados pessoais, mas ela determina se ela quer saber qual é a idade, ou se ela quer saber o gênero, ou se ela quer saber a geolocalização, né? Ela acaba conseguindo fazer essa seleção ali pela ferramenta, e isso influencia em quais dados pessoais o Facebook vai tratar para trazer esse resultado para ela, né? E, portanto, com base nisso, entendeu-se que ela também figuraria como controladora ali dentro dessa relação. Eu acho isso, assim, muito relevante, assim, é uma decisão que... e aí, existe um ponto da decisão que até é repetido, né? Então, ele foi repetido nessa decisão numa outra, relacionada até a testemunhas de Jeová, é uma decisão que também ficou bastante famosa aí dentro do meio de proteção de dados. E depois você tem a última de 2019, onde eles também repetem esse ponto, que é o fato que não é porque o controlador não acessa o dado que ele não é controlador. Então, há uma frase, há uma afirmação dentro dessas decisões que ela é repetida, no sentido de que o agente de tratamento ali envolvido não necessariamente precisa ter acesso direto aos dados pessoais para influenciar o tratamento. É uma coisa bem doida, né? Um negócio meio... parece meio... Mas foi a decisão. Então, eles falam assim, não é porque você não acessa que você não tem uma influência. Esse foi o entendimento ali. E o segundo caso relacionado a isso é o do Facebook, né? Com a Fashion ID, ficou bastante famoso aí, caso de 2019, em que eles repetiram esse entendimento,
era um site que colocou o botão de like no site, e a discussão era se ele era controlador dos dados compartilhados com o Facebook ali, e o entendimento foi o mesmo pela Corte Europeia, no sentido de que sim, ele tinha influência e ele era responsável ali em conjunto com o Facebook. São duas decisões bastante relevantes, onde eles reiteram esse conceito de que não é porque você não acessa que você não é responsável, e eu acho isso assim, muito, muito importante para que a gente olhe o que está acontecendo lá e veja como nós queremos interpretar nacionalmente. Não estou dizendo que isso será importado, né? Mas a gente precisa olhar como isso está sendo interpretado lá e começar a construir essa discussão aqui. E aí um segundo caso prático muito rápido aqui para a gente já passar para as perguntas, que acho que vai ser aí todo mundo está ansioso para ver respostas, né, às perguntas, é o caso da Delta Airlines, também que ficou bastante famoso aí em 2019, teve um problema lá com um prestador de serviços. Explicando muito rapidamente aqui o caso, a Delta Airlines contratou uma empresa que fazia aquele chat automatizado, né, no site, no e-commerce, né, quando você entra lá, você tem aquele chatbot lá que todo mundo já viu, já teve contato em algum momento. E a Delta, enfim, isso tudo que eu estou falando aqui é com base na inicial que a Delta Airlines processou o prestador de serviço, né? Então, assim, eu estou só descrevendo o que eles colocaram ali, não consigo afirmar se essa é a realidade ou não, né? Eu só estou descrevendo o que foi passado nos fatos ali da inicial. Eles contam que fizeram um bid, né? Fizeram ali um processo de seleção de meses, selecionando, exigindo questões de segurança da informação. A empresa apresentou todas as garantias, todo aquele checklist, e aí aqui tem muita relação com o que a Aline falou, né? Às vezes não adianta só você ficar ali nas garantias e nas declarações, né? Então a empresa apresentou tudo que tinha de mais, assim, mais avançado de proteção de proteção de dados e segurança da informação, super avançada nesse sentido, tinha um white paper lá de segurança da informação, não sei o que lá, tal. E foi lá aprovada lá na seleção e passou a ser prestadora de serviço. Acontece que para que ela prestasse o serviço, e aí o pessoal da TI aí pode até ter aí um conhecimento muito melhor do que eu, mas a descrição é que ela precisava instalar uma tag no site da Delta Airlines, ela precisava instalar lá um código dentro do site para ela poder reconhecer o usuário na hora que ele entra no site e fazer o contato ali através do chat, né? E essa tag foi modificada por invasores que entraram no sistema da empresa prestadora de serviço e passou a coletar não só as informações necessárias para o chat, mas informações de cartão de crédito, informações ali dos consumidores da Delta Airlines. E aí, na inicial, eles falavam que eles estimavam mais de 800 mil consumidores impactados. Eles tiveram que fornecer, tiveram que contatar um a um desses fornecedores, né, pelo GDPR. Além disso, tiveram que fornecer um suporte de verificação de crédito ali para ver se não tinha fraude, né, em razão dos dados. Enfim, eles falam que gastaram milhões e milhões ali para fazer isso, tomaram uma class action lá nos Estados Unidos. Então, assim, os impactos foram gigantescos, né, aí desse caso, mostrando justamente o que a Aline falou aqui da importância de você ter um procedimento para determinados parceiros ou prestadores de serviço, que vai além das garantias, vai além das cláusulas contratuais ou de um checklist, vai mesmo numa auditoria, e aí, enfim, cai naquilo que a gente falou, não dá para fazer para todos, mas alguns ali você precisa ponderar qual que é a criticidade, né? E aí aqui trazendo uma análise de risco, né? Poxa, se esse cara vai estar no meu site, onde tem dado de cartão de crédito, será que não vale a pena eu dar uma olhada um pouco mais com mais calma? Eu não sei se, assim, como é possível alterar o código no site de uma outra empresa, né? Não sei se haveria uma trava possível para isso tecnologicamente falando, né? Acho que o pessoal aí da técnica pode ajudar muito melhor nesse sentido. Não vou me aventurar aqui. Mas acho que, enfim, é um grande exemplo, assim, das consequências de você não ter uma gestão para além da documentação, né? E, Matheus, desculpa, só para complementar, tem um artigo nosso aí também, né, sobre esse assunto em um portal jurídico no dia 24 de dezembro do ano passado, em que a gente analisa o tema também para quem tiver interesse.
Isso, exatamente. E claro, eu também escrevi lá sobre o conceito de controlador lá no LinkedIn, tem os artigos lá, mas isso aí não vem ao caso, não vão ler lá, não, vão lá no do Jota, que é melhor, e vão analisar aí o que a Raquel e a Aline estão falando, que vale mais a pena. Mas acho que é melhor a gente abrir aí para as perguntas logo de uma vez, né? Obrigado, Matheus, excelente. Tem muitas perguntas, felizmente aí, acho que estamos atingindo o nosso objetivo de ter realmente uma discussão complexa, uma discussão que não é trivial. Se eu pudesse resumir aqui, se é que é possível, a gente está basicamente dizendo que é importante pensar nas cláusulas contratuais, nos papéis das partes. Também é importante ter uma gestão adequada disso na prática, né? Então, a pessoa pode falar, tá, mas uma cláusula é suficiente? É importante, mas não é suficiente. A prática também tem que corresponder à redação contratual, que também não é nada muito diferente de qualquer contrato, né? Vamos lá também. Se a gente for para o direito civil, ainda mais com a Lei de Liberdade Econômica, lá que alterou o artigo 113 do Código Civil, um dos critérios de interpretação de um contrato é justamente que o comportamento das partes posterior à celebração do negócio seja confirmado. Portanto, de nada adianta eu ter cláusulas que não são confirmadas na prática. Isso vale não só para proteção de dados, vale para trabalhista, vale para tributa, vale para áreas, né, específicas do direito. Bom, nós temos aqui várias perguntas, tá? Eu vou, digamos assim, tentar selecionar algumas e vou abrir para debate aí. Raquel, Aline, Matheus, por favor, aí podem intervir para a gente ter um debate bacana. Uma que eu acho interessante, que tem se repetido o assunto, tentando resumir algumas, o pessoal muito interessado nessa relação com empregados, né? Ou seja, contratos de trabalho, que foi falado aqui pela Raquel, pela Aline, no sentido de o que eu tenho que fazer, né, com os meus colaboradores, meus empregados. Foi falado aqui de um privacy notice, de talvez a gente ter um aditamento contratual, e também a questão do próprio tratamento de dados, que é sempre mencionado, né? A gente sabe aqui que o consentimento é bastante questionável, principalmente numa relação com o empregador, né? Como uma base legal. Então, há outras bases legais talvez mais adequadas a depender do caso, como talvez interesse legítimo, execução de contrato, enfim. Eu queria, assim, não tenho muito uma pergunta, é mais para abrir para a gente discutir aqui. A gente tem meia hora, vai dar para a gente conversar abertamente sobre o tema. Primeiro que eu trago aqui é contratos de trabalho. Não sei se aí Raquel, Aline, Matheus, há algo que vocês possam comentar também na prática de vocês, por favor. Vou começar aqui, aí o pessoal me ajuda complementando, tá? Quando a gente pensa em contratos de trabalho, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é que a gente tem duas frentes. Uma, o empregado, ele é um titular, então eu tenho as cláusulas que eu tenho que dar devida transparência para ele, explicar todas as minhas obrigações minhas como controlador em relação aos dados dele. Tem essa frente dele como titular, e tem a frente que o empregado potencialmente será um manipulador de dados dentro da organização. Então, além de eu explicar para ele o que eu faço com o dado dele, eu tenho que explicar para ele o que ele vai fazer com as informações comerciais, etc., e principalmente dados pessoais que ele vai lhe dar durante o trabalho que ele está fazendo, né? Então, você tem que sempre ter tanto um privacy notice em relação ao tratamento, quanto uma política interna de tratamento de dados para que ele seja orientado sobre a melhor prática adotada pela empresa, ser conscientizado, entender qual que é o papel dele na proteção de dados pessoais, tá? E aí, só engatando o tema, a conscientização é um dos assuntos assim mais complexos aí quando a gente pensa em implementação de proteção de dados, porque sempre é uma pessoa lá na ponta, e as pessoas são falíveis.
Então, a gente tem que garantir que naquele onboarding, então está entrando um funcionário novo, que ele vai entender qual que é o papel dele, como na prática ele protege o dado pessoal, para que ele não incorra em algum incidente ou algum descumprimento da lei que vai acarretar em penalidades ou, enfim, perda de confiabilidade dos clientes na minha empresa. Aí, se a Raquel quiser complementar um pouquinho mais, acho que são essas duas vertentes principais que têm que ser abordadas aí quando a gente pensa em empregado, né? Assim, eu acho que a Aline já falou tudo, a gente precisa pensar nessas duas formas. E aí, uma coisa que é importante dizer é que a forma como você vai fazer o Privacy Notice com os seus empregados depende do tamanho da sua empresa, depende da forma como você vai colocar eles para assinarem esse documento e depende da quantidade de atividade de tratamento que você faz. Você pode tanto criar um anexo ao contrato, quanto criar um documento apartado em que pode ser atualizado. E aí, no meu caso, por exemplo, a gente entendeu que é melhor fazer esse documento que pode ser atualizado, porque as atividades de tratamento podem ser alteradas, tá? Ou você pode simplesmente colocar numa política, numa norma, no código de conduta, enfim, qualquer coisa. No caso do tratamento realizado pelo funcionário sobre dados pessoais de outros, a gente coloca isso, e aí eu estou dando só uma visão prática da B3 e aí dentro da governança, né? A gente tem isso no código de conduta, a gente desenvolveu uma política geral de proteção de dados pessoais e uma norma de proteção de dados pessoais em que todo funcionário, todo colaborador, quando ele entra na empresa, ele adere a todos esses regramentos. E, em relação à conscientização, a gente faz workshops, a gente implementou os Privacy Champions, que são como eles vão terceirizar, né, esse conhecimento, e aí a gente fez um treinamento bem mais profundo com eles. A gente fez um vídeo obrigatório. Igual, normalmente, a gente tem vídeos obrigatórios de anticorrupção, confidencialidade, né, prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, a gente criou um vídeo obrigatório sobre proteção de dados pessoais também. E aí, agora, o que a gente percebeu sim, não é fácil você aculturar as pessoas, colocar as pessoas dentro desses conceitos, explicar a lei, a proteção de dados, sem ser dentro de um juridiquês, né? E fazer com que essas pessoas elas assimilem e fiquem engajadas. Porque, assim, projeto de adequação nenhum vai dar certo se você não tiver a empresa inteira engajada. Um grupo de trabalho que faz desenho do framework de privacidade e essa roda ela só vai girar se todo mundo entender, se a empresa como um todo entender que isso é necessário e reportar e se preocupar e falar, porque senão você não consegue manter a roda girando. Você vai fazer um desenho maravilhoso de todas aquelas salvaguardas, etc., etc., e não vai adiantar nada. E aí, só trazendo um adendo que eu queria falar sobre a fala do Matheus e da Aline, em relação à questão da due diligence, que eu acho que é super importante, a due diligence de fornecedores, parceiros, clientes, etc., essa auditoria, essa verificação, ela vai além, inclusive, da mitigação de responsabilidade nossa. Talvez isso seja uma obrigação prevista pela própria lei, em termos de accountability e do princípio da prevenção. Porque quando a Aline falou da regulação escadinha, né, que você coloca, a lei ela traz uma regulação escadinha que faz com que os players do mercado comecem a fiscalizar uns aos outros. E aí, essa obrigação de accountability, ela também vem a partir daí. Então, quando você consegue demonstrar accountability, você consegue demonstrar maior aderência e adequação às obrigações que você tem dentro da LGPD. Era só essa parte que eu queria falar. Olha, acho que, nossa, excelente comentário também da Raquel, agora complementando lá, foi muito bem lembrado. E com relação à parte controlador empregado ali, né, a empresa e o empregado, eu acho que um ponto assim muito importante de ser
observado é a transparência, né, nesse caso. Sim, você tem que estar o tempo todo pensando em transparência, em como que eu comprovo transparência, como que eu demonstro que eu tentei ser transparente. Então, cai naquilo lá de deixar a política na intranet, fazer os comunicados institucionais, essas medidas todas, elas, além de fato informarem o titular, né, e você ter ali o intuito de informá-lo e ser transparente, elas também demonstram um esforço, né, da organização nesse sentido. Então, acho que é muito importante. E quando eu digo pensar em transparência, é também ter noção de que ciência é diferente de consentimento, né? Eu acho que isso assim, eu vejo muito isso na prática, um equívoco entre as pessoas de confundir o consentimento com ciência, né? Então, não necessariamente você precisa fazer lá o contrato, li, aceito, não foque nisso, não foque nisso. Foque em ser transparente, você já tem as suas bases legais lá determinadas, você precisa apenas informar, né? Então, assim, foque em informar, em ser transparente, e não em pegar autorização, não fique pensando dessa forma, né? Quando você for organizar essa documentação toda. Acho que esse racional é muito importante na hora ali, porque é a partir dele que você toma decisões e determina qual é o instrumento, né? Qual é o meio ali que você vai utilizar. Acho só esse ponto de fazer essa diferenciação entre consentimento que a Aline e a Raquel aí trouxeram, acho que de uma forma muito clara, mas para alguns no meio, na prática, assim, às vezes a gente no dia a dia encontra o pessoal confundindo esses dois pontos. Acho que era só esse comentário. Manda, Raquel. Eu queria fazer uma parte que é importante. Tem em relação ao empregado também, a gente teve uma discussão gigante interna. Eu não vou trazer a solução, tá? É um ponto bem sensível, que é o seguinte, e isso precisa ser regulado dentro do código de conduta, do documento que você achar que é mais adequado para a sua empresa e para a estrutura da sua empresa. Muitos empregados utilizam os equipamentos para fins pessoais. Então, a pessoa, eu vejo situações cotidianas. Eu tenho um colega de trabalho que entra lá no site do laboratório que fez o exame da filha dela, menor de idade, então tipo menor, com dado sensível, ela baixa aquele exame e armazena no computador, né, dela. E aí depois imprime, né? E aí deixa lá na mesa dela, da empresa, né? Você tem situações corriqueiras que isso acontece. E aí a grande discussão que a gente, assim, a preocupação que a gente tinha é o que a gente faz com isso, né? Porque o dado ele está dentro de uma infraestrutura da empresa. É um dado que eu não tenho base legal nenhuma para tratar. O colaborador baixou e aí ele entra, talvez a pessoa coloque até na minha rede, e tem todo esse contexto. E aí é bem importante que a gente coloque isso de uma forma bem clara para os colaboradores, de que primeiro, ele não pode fazer isso, né? Ele precisa utilizar o equipamento dele pessoal para fazer isso, e tentar adotar medidas técnicas para apagar esses dados dentro desses equipamentos. Isso eu particularmente, eu fico muito preocupada, por exemplo, se tiver uma violação de dados, a pessoa, sei lá, roubou um computador, falhou tudo, e aí você começa a ter vazamento de informações sensíveis de menores de idade, por exemplo. Então, acho que é um ponto que a gente precisa se atentar. Muito, muito bem lembrado, Raquel. A gente tem que pensar muito nisso e a gente volta sempre, né, para a conscientização, para a transparência. Como é que eu vou trazer essas regras de que ele não pode acessar? Se eu vou criar um bloqueio mesmo, falar lá com o pessoal de TI, de SI, vamos criar bloqueios para que ele não possa acessar sites que não façam sentido para a atividade que ele desenvolve dentro da empresa. Tudo isso tem que ser pensado, mas tem outras questões que ficam mais difíceis ainda. Por exemplo, se a gente tem uma autorização para o empregado utilizar computadores próprios, por exemplo, né? A política de Bring Your Own Device, que se chama. Então, imagina só, o computador é da pessoa, não é da empresa, então eu não posso simplesmente bloquear ele de acessar outros websites. Ele vai ter um monte de documento pessoal lá. Ao mesmo tempo, eu, como empresa, quero ter certeza que dados, não só pessoais, que ele trate lá, em relação que eu sou controlador, mas também dados da empresa, segredos de negócio, eventualmente, não vazem. Então, a linha é muito tênue e a gente tem, sim, que ficar pensando em como é que eu vou conscientizar, como é que eu vou ser transparente o suficiente,
como é que eu vou evitar bloqueio, né? Tem mecanismos de DLP, Data Loss Prevention, que você tenta, enfim, não permitir o envio de informações que sejam sensíveis, dado pessoal ou não, de um e-mail, né? Então, a gente precisa pensar, por isso que essa lei é tão multidisciplinar, né? Pensar sempre, sentar com o pessoal de SI, de TI, tentar bolar aí os mecanismos de como é que a gente vai mitigar, porque a gente sabe que fatalidades, incidentes ocorrem, né? Isso vai acontecer, tem até aquela frase, né? Se a sua empresa ainda não teve dado vazado, ela terá, né? Então, a gente, enfim, tem que sentar em conjunto para tentar definir as regras de como evitar essas situações, mas, de fato, não tem resposta pronta aqui, é sempre pensando, seguindo aí o que as outras empresas estão fazendo, benchmark lá fora, porque isso é algo que as dificuldades vão surgindo conforme a digitalização e os novos meios de trabalho estão ocorrendo, principalmente agora, né, na pandemia, todo mundo em casa, espero, né, o pessoal aí com aparelhos próprios, às vezes, ou empresas que não estavam preparadas para mandar todo mundo para casa, precisando mandar, às vezes, sem um servidor que suportasse isso, e fazendo todas as adequações a toque de caixa, a digitalização forçada aí pela pandemia do Covid, enfim, são itens a se pensar aí em conjunto. Muito bom, obrigado aos três aí pelas considerações muito boas, e só posso resumir rapidamente que às vezes as pessoas procuram soluções fáceis, rápidas, que, né, resolvam tudo. Infelizmente, não tem sem a prática, né? Sem uma cultura, sem transparência, sem reforçar a importância do tema. Acho que, se eu puder resumir aqui, realmente isso se aplica muito também para colaboradores da empresa, ou seja, não só da porta para fora, mas também da porta para dentro, né? Segundo ponto aqui, eu queria explorar um pouquinho algumas perguntas relacionadas a que foi falado acho que mais até pela Raquel, mas depois por todos, da questão do papel do controlador operador, de colocar no contrato, mas focando em um tema até um pouco polêmico, que é direito de regresso, né? Porque a gente sabe que a LGPD fala lá, né, no artigo 42, parágrafo 4º, que aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis na medida de sua participação no evento danoso. Há algo que possamos comentar aqui quanto a ter direito de regresso no contrato? Eu sei que aí varia muito da relação, do caso, mas é uma preocupação que vocês enfrentaram? Tem que ter, não tem? Se tiver no contrato, mesmo assim, tem a lei? Algo que vocês possam comentar sobre direito de regresso em contratos? Alguém aí primeiro? Bom, posso começar aqui. Eu, particularmente, né, eu acho essa cláusula super importante. Inclusive, enfim, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho lá na Europa. Lá a cláusula de regresso é bem robusta, dano direto, indireto, lucros cessantes. E eu adicionaria, sim, né, a depender, claro, da relação contratual ali com aquela parte. Mas eu não vejo por que não, quando a gente está tratando aí de mitigação, lógico, sempre analisando as especificidades da relação contratual. Era isso. Eu concordo com a Aline. Acho que a Aline falou, eu concordo com ela. A gente colocou, acho que é uma das formas de você, inclusive, quantificar o risco, né? Acho que, assim, o direito de regresso é uma cláusula extremamente importante aí dentro desses contratos, né? E claro, é uma salvaguarda super necessária aí. Acho que qualquer empresa que estiver negociando esse tipo de contrato, que souber que existe uma possibilidade de problemas, né, e prejuízos aí, vai exigir essa garantia. Agora, eu acho que tem só um ponto que não podemos confundir a importância da cláusula, a importância de existir essa cláusula, com ela solucionar tudo, né? Como a gente viu até o momento aqui, existe todo um aspecto preventivo muito importante, né? Existe todo um aspecto preventivo muito importante, porque, assim, dando um exemplo
prático aqui do que eu comentei. Com certeza no contrato da Delta tem lá a cláusula de regresso e ela está com um baita problemão na mão. Então, assim, ela não... Na prática, né, a gente sabe que todos esses contratos terão e no final das contas é melhor que você tenha para poder cobrar em juízo do que não ter, é óbvio, né? Isso é claro. Agora, eu costumava dizer, antes de trabalhar praticamente só com produção de dados, né? Hoje a gente ainda mexe com um pouco de contratos, mas praticamente só produção de dados. Antes eu trabalhava só com contratos. E em contratos eu costumava dizer assim, se eu tenho que discutir na justiça, eu já estou perdendo. Já deu errado o meu contrato, já não deu certo. Então, o meu instrumento contratual ele é feito para não dar errado, para eu não ter que ir para a justiça. A ideia é que eu consiga ali criar os incentivos necessários para a gente conseguir ter uma relação boa. Então, se eu tive que recorrer ao judiciário, eu já estou perdendo em custo com advogado, já estou perdendo em custo de tempo, esforço. O meu negócio já deu errado, a minha operação já deu errado. Então, assim, é sempre no prejuízo, né? Aí é minimizar, né? É minimizar o impacto no judiciário. A cláusula de regresso ela é muito importante, mas não se atenham ao fato de, não, mas está lá no contrato, eu tenho ressarcimento, fica tranquilo. Não é bem assim, não é assim que funciona, né? Então, acho que só esse comentário de que é uma cláusula essencial, mas não é ali, assim, a salvadora da pátria, né? Não vai ser assim que vai funcionar. Muito bom. Obrigado, pessoal. Vamos lá, tem aí 15 minutinhos, então no final a gente pode ir esquentando um pouco mais. Logo mais eu preparo os motores aqui, porque vocês acharam que ia ficar só em perguntas, né, tranquilas. No final vem algumas coisas mais polêmicas. Mas antes disso, só o que o Matheus falou é bem interessante, e aí ele até mencionou a análise econômica do direito, e de fato, né, o contrato idealmente deve reduzir a assimetria informacional entre as partes, e a gente sabe que os contratos são incompletos no sentido econômico, não é que não tem uma cláusula, é incompleto porque, do ponto de vista econômico, não há como você prever em um contrato todas as possibilidades, especialmente em contratos de longo prazo, né? Vamos lá, se alguém aqui, eu uso esse exemplo, em dezembro de 19, colocasse em um contrato que teríamos uma pandemia, né, e uma sessão específica sobre isso, em dezembro de 19, provavelmente, né, as pessoas acham que a pessoa está maluca, está vendo filmes, enfim. Hoje, seria perfeitamente razoável ter uma cláusula específica sobre uma situação de força maior, caso fortuito, pandemia e tal. Então, realmente, mas o papel do advogado é tentar prever essas situações, tentar reduzir essa incompletude, reduzir a assimetria, ter cláusulas bem escritas e se preocupar também com o cumprimento delas, né? Naturalmente, também não é só assinar o contrato e está tudo resolvido. Não, a gente tem visto, tem a fase pré-contratual, negociações e a pós-contratual, que aí tem muitos problemas também. A gente tem uns 13 minutinhos para a gente tentar ser pontual. Eu vou trazer um tema que, assim, sempre tem perguntas e tal. Marketing, tá? Marketing, no seguinte sentido. E aí eu sei que o Matheus também estuda isso na pós. Base legal para campanhas de marketing, né? Até onde eu posso ir, assim, como que isso funciona, eu posso mandar anúncios para as pessoas, não posso, é execução de contrato, é interesse legítimo, tá vendo que o pessoal já está me olhando com uma cara, putz, eu, né, não esperava por essa, enfim, acho que a ideia é a gente promover o debate. Vocês podem me falar, olha, não tem resposta, depende do caso, mas pelo menos assim, para quem está nos assistindo, e aí também tem pessoal que não é do meio jurídico exclusivamente, que cuidados que a gente tem que ter, né? Acho que está muito em voga no mercado e tal, as pessoas estão se preocupando, né? Já vemos até do mercado, as pessoas mesmo, né, se sentem um pouco invadidas quando tem algumas mensagens que não tinham ciência, que estavam cadastradas. Eu queria, para encerrar aí, que, se possível, cada um de vocês tecesse considerações sobre esse tema, diante da realidade de vocês, e algumas dicas aí que forem possíveis. Eu acho que sim, cada caso é um caso, tá? Então, é muito difícil você falar, essa situação você vai enquadrar marketing, você tem uma base legal específica para qualquer atividade. Eu acho que sim, é caso a caso, infelizmente.
Mas aí, trazendo um pouco de algumas discussões que a gente teve internamente, sim, muitas vezes, quando a gente pensa no tratamento de dados para finalidade de marketing, você pensa na base legal de legítimos interesses. E aí, quando você olha, por exemplo, para a União Europeia, o GDPR, ele tem, inclusive, uma consideranda falando que você pode utilizar legítimos interesses para fins de marketing direto. E aí, na opinião do antigo Article 29, você tem toda uma discussão em relação ao âmbito de aplicação que você pode utilizar legítimos interesses, e quando você ultrapassa o que a gente chama de teste de proporcionalidade, ou Legitimate Interest Assessment, né? E aí, uma coisa que você percebe muito quando você vai utilizar legítimos interesses para finalidade de marketing, você tem que entender a sua relação com a pessoa, né? E entender a legítima expectativa do titular. Então, por exemplo, eu tenho uma relação, sei lá, com um fornecedor de internet. É esperado de mim que eu receba um e-mail dele? Né? Ao contrário, por exemplo, eu não tenho nenhuma relação com nenhum provedor de internet, esse cara começa a me mandar e-mails. Né? Acontece muito, por exemplo, eu recebo toda semana uma ligação de alguém que tem uma base de dados, sei lá onde, que sabe que eu sou proprietário do apartamento, me liga e fala assim, você não quer vender seu apartamento? Né? Então, assim, você tem que ter um limite. E aí, quando você olha para a União Europeia, você tem os limites de legítimos interesses um pouco melhor definidos. Significa dizer que é 100%? Mais ou menos, porque por mais que você tenha uma consideranda no GDPR, que ela não é vinculativa, né? É um método interpretativo. Você tenha uma opinião que fala sobre isso e explica e delimita, né? Coloca esses limites, né? E coloca o quanto você está invadindo a privacidade da pessoa. Também não é vinculativa, né? Então, você tem, as autoridades, elas tendem a ter decisões diferentes em relação a isso. Então, você tem esse cenário da Europa, que é um pouco melhor, né? Você tem um pouco mais de guidelines. E aí, aqui no Brasil, quando você olha para a LGPD, você tem a possibilidade de utilização de legítimos interesses para apoio e promoção das atividades do controlador. Observado, aí tem a discussão, né, da questão das legítimas expectativas, se o inciso 2 ele tem que ser conjugado ou não. E aí, o que você tem que fazer, no final das contas, é realmente um teste de proporcionalidade para analisar o quanto que você quer, quão legítima é aquela atividade de marketing versus a expectativa do titular, ou porque aí você não tem um interesse público, é mais complicado, você teria que avaliar essa expectativa. E o que a gente chegou no entendimento internamente, e aí não as pessoas podem super discordar, tá? Que em determinadas situações você tem que dar a possibilidade do opt-out, que é justamente como se fosse, quando você faz o teste de proporcionalidade, você cria uma medida mitigatória, né? Como é que você faria essa medida mitigatória? O opt-out talvez seja uma das melhores medidas, porque a partir do momento que você começa a enviar algum tipo de propaganda para uma pessoa e a pessoa fala que não quer receber, você está atingindo o objetivo de preservar, né, os direitos daquele titular. Eu acho que é mais ou menos isso. Concordo, Raquel, assim, gênero, número e grau, né? O legítimo interesse, ele é uma base que ele é flexível, então ele permite que você faça atividades como de marketing, sempre com parcimônia. A gente não pode considerar ele aquela carta branca, não sei o que fazer, vou jogar no legítimo interesse, vou falar que eu tenho legítimo interesse aqui e vou tratar o dado daquela forma, né? A gente tem que sempre realmente fazer esse balanceamento. Faz sentido para aquele tratamento eu tratar daquela forma? Será que não seria adequado eu pedir o consentimento? Mas também eu tenho que sopesar. Será que é legal eu pedir consentimento ou excesso de consentimento, né? Se a gente pede muito consentimento, ele fica obsoleto. De novo, a pessoa só clica, aceita e nem sabe o que ela está aceitando. Então, a gente tem que sempre refletir, né? Eu vejo também um pouco, só para trazer a discussão, agregar um pouquinho mais, algumas pessoas pensando que talvez eu possa agregar o marketing à base legal de contrato.
né? Já ouvi falar algumas pessoas, eu tenho um contrato com a pessoa, então eu vou enviar marketing para ela porque eu tenho esse contrato. Isso eu entendo que não se enquadra, porque a legislação traz que você tem que tratar os dados necessários para cumprimento de contrato. O marketing acaba não sendo necessário para aquela relação contratual em si, né? Ele é dispensável. Se eu tirar o elemento marketing, eu continuo com a relação contratual. Então, eu acho que fica mesmo, no final do dia, sempre esse embate ali entre eu vou utilizar o consentimento ou eu vou utilizar o legítimo interesse. Eu sou uma grande, enfim, fã, será que eu posso dizer assim, do legítimo interesse, né? Eu acho que é uma base que tem sim que ser utilizada. Eu vejo muita gente com medo de usar. Eu acho que é uma base que é uma das mais utilizadas na Europa. A gente só tem realmente que fundamentar, entender o tratamento e não ser, enfim, uma pessoa, pensar nos princípios, né? Estou atendendo todos os princípios, estou tratando os dados necessários, estou sendo transparente, estou agindo dentro da legalidade, não estou sendo, de forma alguma, infringindo alguma liberdade, algum direito fundamental, e aí eu consigo me pautar nessa base legal. Tarefa difícil de falar aqui depois, né, das duas agora, né? Pô, elas já falaram tudo aí, eu vou tentar só não estragar novamente. Mas eu gosto muito da base legal do legítimo interesse, acho que ela tem tudo a ver com marketing, acho que isso é, assim, inconteste no meio, todos os profissionais têm a noção de que o legítimo interesse é uma base legal muito ligada a marketing, especialmente o marketing direto. Como a Raquel disse, acho que, assim, a verificação da tua relação com o titular de dados, ela é essencial, entender quem é esse titular de dados para a empresa e o que a empresa é para esse titular de dados, né, para que você possa ali verificar expectativas. Eu acho que dentro dessa discussão consentimento, legítimo interesse, para esse tipo de mundo hoje que nós vivemos aqui online e tudo, acho que cada vez mais o legítimo interesse ganha força. Falar em consentimento para tudo que acontece na internet aqui é muito difícil. Eu sou um entusiasta aí do real-time bidding, né, lá do leilãozinho, famoso leilãozinho, aí envolvido no marketing digital. E assim, se você for tentar colocar consentimento naquela cadeia toda lá, olha, eu te desafio aí, você a fazer isso aí, né? Com todos aqueles players ali, você colocar, é bastante complexo, né? Assim, não estou dizendo que é impossível, claro que não. Mas assim, são muitas partes envolvidas ali, é muita gente dentro de um mesmo leilão, dentro de uma única operação ali, só para quem entenda, eu estou falando aqui daqueles tipos de banner que aparece no site. Aquilo ali, há uma operação por trás de compra e venda de espaços, né, e de um leilão que acontecem ali, né. O nome disso é real-time bidding, né, que é um leilão que ocorre em tempo real ali. É muito interessante, aconselho todo mundo a conhecer aí essa operação, é um negócio que eu acho muito bacana, mas é muito complexo. Então, assim, acho que o legítimo interesse ele vai ganhar cada vez mais força, e só complementando, eu sou particularmente aqui um defensor e um entusiasta aí do legítimo interesse de terceiro. Então, assim, eu sempre considero as duas abordagens aqui para isso. E eu acho que o legítimo interesse de terceiro ainda vai surpreender aí em muitas operações de tratamento, porque, assim, é difícil, né? É polêmico você argumentar com o legítimo interesse de terceiro em algumas ocasiões, mas você consegue dar uma amplitude muito grande para a base legal, né, com o legítimo interesse de terceiro. Quando você fala, por exemplo, em usuários de internet, qual que é o interesse do usuário de internet hoje dentro de acessar conteúdos gratuitos? Há uma discussão sobre isso, né? Então, se você tem aí um interesse do usuário de internet, para isso você tem todo um ambiente voltado para esse marketing digital, há uma discussão, é claro, é muito polêmico e não é tão simples de resolver, mas eu acho que a gente tem que olhar para as duas vertentes com muito cuidado e muita atenção voltada a marketing, sim. Isso, acho que o resto elas já falaram tudo aí sobre o teste, já falaram tudo que tinha para falar, não tem mais o que eu acrescentar aqui, não. Obrigado, Matheus, Aline, Raquel, muito boas as considerações, acho que endereçaram muito bem a questão e mostraram a complexidade do assunto. Bom, nós estamos aqui em cima aí do tempo, conseguimos cumprir o nosso horário. Infelizmente, a gente não conseguiu dar conta ali de todas as perguntas, porque realmente seria talvez até impossível. De qualquer forma, a gente agradece muito a participação de todos, de todas. Eu queria
antes de fazer o encerramento, só também ver se alguém gostaria de fazer alguma consideração final, tentando fazer um fechamento aqui. A gente falou sobre os contratos, sobre a importância dos papéis, sobre a importância de a gente, na prática, gerir isso muito bem, casos práticos, discussões com colaboradores, marketing, cláusulas contratuais. Então, acho que a gente conseguiu cobrir aí um amplo espectro nesse tema LGPD e contratos, e possivelmente teremos aí outras edições, se Deus quiser. Então, antes de eu encerrar, só quero ver se algum de vocês tem alguma consideração final, por favor. Só para fazer um resumo em relação à questão de gestão de terceiros e contratos, eu acho que quando a gente se coloca na situação de adequação de contratos, a gente tem que pensar o que a gente falou muito aqui. Não basta só o contrato, não basta só a due diligence, não basta a cláusula de regresso, que talvez você não consiga mitigar todos os seus riscos. E sim, de fato, você não vai conseguir mitigar todos os seus riscos, isso é real, né? Mas é pensar dentro do que a Aline muito bem falou sobre a questão de riscos, o Matheus falou sobre a questão econômica versus custo transacional, né? Em camadas. Pensa quais são as suas camadas de proteção que você pode ter, e aí você coloca, isso aqui é o meu maior grau de proteção. E aí, a partir disso, você pode ir flexibilizando de acordo com o risco do seu fornecedor, parceiro, cliente, produto, etc., etc. Em relação à questão dos agentes de tratamento, o que o Matheus falou das decisões é muito, muito sensível mesmo. A linha é muito tênue. O que a gente fez internamente para nos precaver, porque a gente não sabe exatamente como vai ser a interpretação da doutrina e da jurisprudência, sim, a gente contrata pareceres externos, a gente discute, a gente coloca todas as questões, cria todo o fundamento pelo qual a gente chegou àquela conclusão. Isso ajuda muito. E eu acho que é basicamente isso que eu teria para falar. Agradeço a participação de todos pelo convite. Acho que essa abertura de discussão sobre o tema é super importante, porque ainda é um tema que a gente não tem muita cultura dentro do Brasil, né? A gente tem que espalhar, não espalhar a palavra, né? Mas espalhar essa informação de qualidade. Eu acho que esses fóruns são super bem... É uma super oportunidade para isso, né? E é isso. Obrigada. Eu vou fechar só, enfim, agradecendo vocês pelo painel. Foi um prazer aí dividir painel. Aprendi também com vocês aqui hoje. Acho que o público também deve ter aprendido bastante. E vou fazer uma frase quase motivacional aqui, né, para quem está interessado no tema de contrato e LGPD. Eu queria dar a mensagem de comecem, né? O seu compliance depende do compliance do seu ecossistema. Você nunca vai poder falar, olha, eu estou minimamente satisfeito ali com o meu compliance LGPD se o seu sistema não estiver adequado, né? Então, você não tem que esperar seu fornecedor, seu parceiro te contatar. Seja você esse agente transformador do seu ecossistema, né? E isso não é só porque é legal, é porque isso conta, eventualmente, quando a autoridade estiver formada, né? Se eventualmente estiver uma investigação, você demonstrar que você foi esse agente, conta para a autoridade, está na lei, né? Isso serve para criar confiança com todos os seus parceiros e esse seu ecossistema. Isso conta para a sociedade, mostra que você respeita as pessoas, e é disso que a gente está falando aqui, né? De proteção e respeito ao ser humano no final do dia. Então, era essa mensagem que eu queria deixar aqui e agradecer aí de novo a presença e a divisão do painel com o pessoal tão brilhante. Obrigada. Só agradecer aí a participação da Aline e da Raquel, né? Foi realmente um prazer aí dividir o painel com elas. Aprendi pra caramba, baita experiência prática, essa visão, eu acho, assim, de extrema importância. E se eu puder deixar assim, um ponto que eu acho que é o principal aqui do que a gente falou, além de toda aquela questão de gestão e de que não tem só uma ponta para ser amarrada, né, ali na parte dos riscos, e você não vai conseguir amarrar todas, como a Raquel falou, então desista disso, aprenda a lidar com o risco, né, não vai ter jeito. Mas eu acho que, para mim, assim, a gente precisa ter uma urgência em discutir essa definição de controlador, assim, interpretar isso de forma nacional,
através de método, não de qualquer jeito, mas com uma metodologia, chegar a de fato, uma definição brasileira do que nós consideraremos controlador. Dependeremos, claro, de autoridade e judiciário no final das contas, né? Isso vai ser discutido, não vai ter jeito, mas acho que começar um trabalho nesse sentido, ser o agente de transformação, como disse a Aline, acho que isso seria muito importante aí. Então, acho que se eu pudesse passar uma mensagem é para que a gente focasse aí, num primeiro momento, em chegar a uma interpretação nacional desse tema. Muito bom. Diante das palavras aí, só tenho a agradecer novamente a Raquel, a Aline, Matheus pelos debates, e que venham muitos ainda. Foi um prazer, foi muito bacana. Vamos seguir em contato aí, desbravando esse mundo que ainda vai ter muita discussão, sem dúvidas, nos próximos meses, nos próximos anos, e como a Aline falou, também gostei de que sejamos todos agentes transformadores. Então, obrigado, declaro aqui encerrados os nossos trabalhos, foi um prazer, tchau a todos e todas aí. Obrigado. Obrigado.